Olá, seja bem-vindo. Esse é mais um vídeo da F2 Cursos Online e estamos começando um novo curso, o curso de leitura de projeto elétrico. Meu nome é Alisson Medeiros e eu sou seu professor. Antes de falar a respeito do nosso novo curso, queria falar para você uma coisa bastante importante. A F2 Engenharia criou um setor apenas para cursos e esse setor se chama a F2 Cursos Online. É isso mesmo, teremos um canal exclusivo de cursos de engenharia. E olha só que bacana, teremos um site exclusivo, novos canais de comunicação nas redes sociais, onde você vai poder postar as suas críticas, suas dúvidas e também as suas sugestões. E lá no nosso site ainda você vai poder baixar as apostilas de cada curso, isso mesmo, apostilas especiais para todos os cursos. E também você vai poder baixar os pacotes de exercício. Fala aí, é muito bacana, né? Então corre lá, www.af2cursosonline.com.br. Mas vamos ao que interessa. Você está aqui para aprender sobre a leitura do projeto elétrico. E se você se lembrar bem, nós já fizemos a leitura do projeto estrutural. Caso você não tenha visto essas aulas ainda e se interessou pelo assunto, basta que você clique nesse link aqui que você vai ser redirecionado para lá. Se você já viu essas aulas e está aqui exclusivamente para o projeto elétrico, vem junto comigo que eu vou te mostrar cada passo desse novo projeto que estamos iniciando hoje. No projeto elétrico, fazemos a distribuição de energia de toda a edificação. Então, definimos os posicionamentos de tomadas, interruptores, a quantidade de iluminação que teremos em um cômodo e assim por diante. Eventualmente, também podemos fazer o dimensionamento de bombas, como bomba de piscina e bomba de circulação de água quente. Mas para tornar a sua experiência mais produtiva e também você fazer um conhecimento melhor do projeto, é necessário que você saiba como são as peças reais. Então, nós disponibilizamos no nosso site uma lista completa de todas as peças que você vai utilizar em um projeto elétrico. Isso porque quando você chegar em uma obra, por exemplo, vai ser mais fácil de você reconhecer os elementos e assim poder orientar as pessoas a respeito daquele projeto. E também você não vai ficar lá todo perdido fazendo cara de bobo, né? Então, como eu disse, é necessário que você conheça as peças reais para que fique mais fácil tanto a leitura do projeto, e aí você vai conhecer a simbologia muito melhor, e também para que você identifique melhor em uma obra quais são as peças e não passe tanto aperto assim lá, ok? Então nós vamos dar uma olhadinha na nossa simbologia, tanto no projeto, e aqui eu vou mostrar para vocês algumas fotos das peças reais, assim você vai conseguir identificar com mais facilidade. A primeira coisa que temos é a caixa de medidor de energia. É essa caixa igualzinha que você tem no padrão de energia da sua casa. Então a concessionária faz a instalação e leva a energia dela até o seu padrão de energia, que é onde fica aquele relógio que mede a energia consumida durante todo o mês na sua casa. Então nós temos aqui essa caixa é chamada de quadro medidor. E ela é representada por esse retângulozinho com essas três letrinhas aqui, MED, que significa justamente medidor. Então você vai ver que lá no projeto nós vamos ter essa simbologia, ok? Depois que você já pediu a instalação na concessionária, ela já fez a instalação, o seu eletricista vai fazer uma ligação entre a caixa de energia, entre esse medidor de energia, até o quadro de distribuição de circuitos, onde ficam todos os disjuntores que foram definidos no projeto elétrico e divididos em circuitos, né? E para cada circuito desse você vai ter um disjuntor. Esse quadro de disjuntores, esse quadro de circuitos, é representado por esse retângulo partido aqui ao meio e rachurado uma parte dele, ok? Esse QDC, quadro de distribuição de circuitos. Uma outra coisa que nós temos, que é bastante comum em qualquer obra, em qualquer construção, é o eletroduto flexível, que é aquela mangueirinha corrugada e ela tem justamente esse corrugado para fazer as curvas entre paredes e lajes ou entre duas paredes, por exemplo, ok? E nós temos em uma simbologia de projeto dois modelos. Esse que é uma linha contínua, que significa que o eletroduto está tanto na parede quanto no teto. E se a linha estiver tracejada, esse eletroduto está passando pelo piso, ok? Temos também a caixa octogonal, que é aquela caixinha que vai no teto e faz a distribuição dentro de um cômodo. A representação dela dentro do projeto elétrico é essa bolinha com essas características aqui de indicação de potência daquele ponto de energia e também o circuito e o comando que acende aquele ponto de iluminação. O eletroduto rígido é um eletroduto que, como o próprio nome diz, ele não é dobrável, né? Ele só faz
linhas retas. E você tem que utilizar alguns tipos de conexões para fazer a mudança de direção. Você pode utilizar curvas comuns, né, que no material que eu disponibilizei no site para vocês, tem essas curvas, vocês vão poder visualizar lá, ou vocês podem utilizar também a caixa condulete, que vamos falar ainda nessa aula daqui a pouquinho. É representado por essas duas linhas paralelas, contínuas, isso aí representa o eletroduto rígido, ok? Temos também as tomadas, né, que é representada por esse triângulozinho aqui. Nós temos dois tipos, né? Esse triângulozinho vazado, tem esse triângulozinho dividido no meio também. Nós vamos identificar isso aqui com muito mais facilidade na hora que estivermos falando sobre a simbologia lá no projeto. Daqui a pouco vamos passar para o projeto e você vai ficar ciente sobre essas coisas aqui. A tomada ela tem dois modelos, né, de 10 amperes e de 20 amperes. E o que define que você vai usar a de 10 amperes ou 20 amperes é justamente o aparelho que é possível conectar naquela tomada. Se você tem um aparelho um pouco mais forte, é necessário que você utilize uma tomada de 20 amperes para evitar derretimento e qualquer tipo de problema dessa natureza. Nós temos também os interruptores, que eles podem ser simples, paralelo ou intermediário. Nós vamos estudar essas ligações, como elas são feitas, tanto da tomada quanto dos interruptores, na nossa segunda aula. Eu vou mostrar para vocês como é que se faz a ligação de energia, ok? Então nós vamos estudar isso aqui melhor lá. O símbolo que eu utilizei para esse projeto, para interruptores, é a chamada simbologia S, ok? Essa simbologia não é a mesma da norma, mas a da norma é muito feia e eu não gosto de utilizá-la, então eu utilizo essa simbologia S, tá joia? Aqui passando para as caixas de derivação, são justamente aquelas caixas que eu disse para vocês que você pode fazer a mudança de direção com o eletroduto rígido. Então você tem tipos de caixas diferentes dependendo da direção que você quer utilizar aí. Então você tem a tipo de LB, por exemplo, né, que você vai trazer o eletroduto por aqui e sair por baixo. Tem a tipo LL, que é a mudança de direção para o lado esquerdo. Nós temos a T, que entra de um lado e sai para 2, ou entra de 2 e sai para 1, dependendo do que você quiser. Temos a TB, que também é uma espécie de T, só que aí a saída dela é para baixo. Temos a caixa de derivação E, que é para fim da tubulação, né? Para você colocar uma tomada no fim, ou um interruptor, por exemplo, que a tubulação não vai continuar, o eletroduto não vai continuar, então você utiliza essa caixa de derivação E. A LR é para mudança de direção para o lado direito, ok? E temos a X aqui, que é a caixa de derivação que tem a maior quantidade de lados. São 4 lados aí de saída ou de entrada, dependendo do que você escolher, ok? Bom, essas foram apenas alguns itens da simbologia. Para que você aprenda mais de uma forma mais ampla, nós disponibilizamos lá no site, e aqui está o link, um arquivo com a simbologia que você precisa para saber todo o projeto. Então, dá uma corrida lá, baixa a simbologia, pausa o vídeo e depois você volta para que a gente consiga fazer toda a simbologia sem você ter nenhuma dificuldade de aprendizagem, ok? Dá uma corrida lá que eu estou te esperando. Se você assistiu às aulas sobre a leitura do projeto estrutural e se lembra bem, eu disse que todo projeto deve ser começado pela simbologia. Então, se você vai fazer a leitura daquele projeto, e principalmente se você não conhece o profissional que o fez, nunca teve contato com o tipo de simbologia que ele utiliza, sempre comece pela simbologia e assim você vai conhecer os elementos que pertencem àquele projeto e vai fazer uma leitura correta do projeto também, ok? Evitando erros, né? Então eu vou dar um zoom aqui na nossa simbologia para que a gente comece a leitura do projeto em seguida. Então aqui nós temos aqui a nossa simbologia e o primeiro elemento que nós temos é o interruptor. O interruptor nós temos alguns tipos de interruptores diferentes dependendo do tipo de aplicação que você precisa. Então o interruptor simples, que como o próprio nome dele diz, é o mais simples possível, ele tem um interruptor apenas para acender uma ou mais lâmpadas. Você pode ter várias lâmpadas acendendo no mesmo interruptor e esse interruptor é simples, ok? Então eu utilizei a simbologia para interruptores da simbologia S, lembrando que essa simbologia não é a simbologia da norma, apesar de muito popular entre os projetistas, e eu utilizo ela também porque eu não gosto da simbologia da norma, eu acho ela muito feia,
então eu utilizo essa simbologia S, tá joia? Então o nosso primeiro interruptor é um interruptor simples e está instalado em uma caixa 2x4 a 110 centímetros do piso. Se você não sabe o que é uma caixa 2x4, no material que está no site, baixe lá o material que você vai entender o que é uma caixinha 2x4. Mas eu já te adianto que é aquela caixinha onde o interruptor é instalado, que a caixinha fica na parede, né? Embutida ali na parede e você instala o interruptor. Esse número que você vê logo em seguida aqui dos próximos itens da nossa simbologia é a quantidade de interruptores que você tem dentro da mesma caixa. Para uma caixinha 2x4, você tem apenas 3 postos. Então você pode utilizar 1, 2 ou 3 interruptores, no máximo para uma caixinha 2x4. Se você quiser mais do que 3 interruptores, você tem aí que utilizar uma caixinha 4x4, tá joia? E aí você terá 6 postos e você vai poder utilizar até 6 interruptores dentro daquela caixinha 4x4. Claro que eu estou falando aqui de interruptores porque é o nosso primeiro item, né? Mas você pode mesclar aí interruptores e tomadas, tipos de interruptores diferentes, colocando interruptor paralelo, interruptor intermediário, um simples, uma tomada. Você pode fazer a configuração que melhor lhe atende aí nos seus projetos e também na vida real lá na obra, ok? Bom, então nós temos um interruptor aqui paralelo também, né? Descendo aqui a nossa simbologia, nós temos um interruptor paralelo. E o que é esse interruptor paralelo? É quando você tem dois interruptores para acender uma ou mais lâmpadas, né? Ao mesmo tempo. Então, se você tem um interruptor, por exemplo, numa escada, você vai começar a subir a escada, então você acende a luz da escada. Quando você chega ao fim da escada, você tem que apagar aquela luz. Então, você tem dois interruptores acendendo a mesma lâmpada, e isso é chamado de interruptor paralelo. Esse 3W que você está vendo aqui na simbologia vem de three-way, ok? De 3 caminhos, e mais tarde nós vamos ver por que este nome three-way é feito assim, ok? Mas você pode chamá-lo tanto de three-way quanto de interruptor paralelo. E ele tem as mesmas configurações do interruptor simples, né? Você tem 1, 2, 3 ou 4 interruptores e assim por diante dentro das caixinhas. Lembrando que são 3 postos para a caixinha 2x4 e a partir de 3 você tem que utilizar uma caixinha 4x4. Depois nós temos o interruptor intermediário, né? Então o interruptor intermediário ele é sempre utilizado quando você tem 3 ou 4 ou 5 ou 10 ou 20 ou 30 interruptores acendendo o mesmo conjunto de lâmpadas. Então você tem que ter esses interruptores intermediários. E na próxima aula, quando a gente falar sobre ligações de energia, eu vou te mostrar como se faz uma ligação de interruptores e lá vai estar o interruptor intermediário, o paralelo e também o simples, e você vai entender isso aqui com muito mais facilidade. Então aqui nos interruptores a gente tem vários tipos de conjunto, né? Vamos pegar um aqui, por exemplo, nós temos aqui um conjunto de 2 interruptores simples, mais um interruptor paralelo instalado em caixa 2x4. Então eu tenho 3 postos, 2 de simples e um paralelo, e instalei numa caixa 2x4 e assim por diante, ok? Depois nós temos aqui na nossa simbologia as prumadas, né? O que é uma prumada? É a mesma direção de instalação. Então, nós temos aqui um interruptor que está a 110 centímetros do piso e essa tomadinha que está abaixo do interruptor a 30 centímetros do piso. Temos também um conjunto que está na mesma caixinha, tanto de interruptor quanto de tomada, né? É como eu disse anteriormente mesmo. Bom, nós temos aqui os pontos de iluminação também. Esses pontos de iluminação, pessoal, você tem que ficar bastante atento a isso, e é bastante comum que as pessoas confundam o ponto de iluminação com a luminária. O ponto de iluminação não é a luminária, o ponto de iluminação é apenas um ponto mesmo, né? A luminária ela vai ser decidida e comprada pelo seu cliente. Se você então não tem um projeto chamado projeto luminotécnico, que é aquele que define quais são as iluminações, quais são as luminárias que vai ser instalada em cada ponto diferente, você apenas deixa um ponto no seu projeto para que posteriormente o seu cliente compre a luminária e instale. Então, cada uma dessas simbologias aqui refere-se apenas ao ponto e não à luminária propriamente dita, tá joia?
porque justamente a gente não tem aqui o projeto luminotécnico, tá joia? Bom, nós temos então as tomadas, e as tomadas, se ela não tiver nenhum tipo de rachura, não tiver colorida de nenhuma forma, significa que ela é uma tomada baixa, ela está a 30 centímetros do piso. Quando você tem a metade dela preenchida de rachura, como está aqui, por exemplo, essa tomada é de média altura, então ela está a 110 centímetros do piso. Quando você tem uma tomada totalmente preenchida, significa que você tem uma tomada alta e ela está instalada a 2 metros do piso. E temos os conjuntos, né? Duas tomadas médias, 3 tomadas, 4 tomadas e assim por diante. Temos também a instalação aqui do chuveiro, né? Qual é o ponto do chuveiro e funciona da mesma forma como a luminária, é só o ponto e não o chuveiro. Temos aqui também a tomada no teto, né? E temos também a tomada no piso, né? Temos a tomada no piso, que é essa sem preenchimento, e a tomada quando está no teto, a gente coloca essa toda preenchida. Aqui a tomada dupla no teto e também no piso, tá bom? No caso desse projeto, a gente tem uma bomba de circulação de água quente, né? Para que a água não fique fria nas placas e nem na tubulação, e a simbologia dela é essa aqui. Temos também uma piscina, então é necessário utilizar um motor para filtrar a água, e a simbologia do motor é esta. Na hora que a gente for visualizar lá na planta baixa, vocês vão identificar com muita facilidade. E temos por último aqui de simbologia as caixas. As caixas elas podem ser instaladas no piso, né, que são aquelas caixas de passagem que a gente coloca geralmente em jardim ou onde você não tem uma alvenaria para colocar. Então aí você coloca ela instalada diretamente no piso. Temos as caixas que são instaladas na alvenaria, né, nas paredes. Então ela tem este tipo de simbologia aqui. Temos o quadro de distribuição de circuitos, que nós já até vimos lá, né, realmente como ele é, mas ele é representado por esse retângulo com meia rachura ali. Temos o eletroduto rígido pelas linhas paralelas, e aqui vai uma coisa bastante interessante. O eletroduto, quando ele sobe ou desce, você tem que indicar em planta, e como você não tem em planta baixa alturas, né, elevações, você tem que indicar desta forma, né? Quando a bolinha está do outro lado, o lado contrário da seta, o eletroduto sobe. Quando a bolinha está aqui na ponta da seta, o eletroduto desce. E aqui nós temos a nomenclatura de como é feito a identificação da fiação, né? Então aqui nós temos no caso um fase neutro, então aqui nós temos a fase e o neutro aqui, e esse número 1 que está aqui em cima do fase neutro significa que aquele fase neutro é do circuito tal. Nós veremos esse tipo de nomenclatura lá na planta baixa quando a gente for falar lá da fiação, tá joia? Temos aqui os condutores, de como eles são feitos, né? Então aqui está no fase, neutro, terra e retorno, que tem essas características aqui. Vamos falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Tá joia? Então nós temos as notas aqui também, né? Essas notas elas são importantes para que quem estiver lendo o seu projeto saiba de algumas coisas quando você não identifica isso diretamente na planta. Por exemplo, a lâmpada não cotada é de 60 watts. O que isso significa? Que se nenhuma informação de watts estiver próxima àquela lâmpada, você sabe que a lâmpada é de 60 watts, ok? A tomada não cotada também é de 100, o que quer dizer que você não precisa ficar colocando a potência da tomada em todas elas. A potência que você vai colocar só quando não for de 100 watts. Então, se você tem uma tomada de 300 watts, por exemplo, você tem que indicar. Mas se você tiver uma tomada de 100, que é a maioria do projeto, você não precisa indicar justamente porque você colocou uma nota aqui. O eletroduto não cotado é de 20 milímetros e isso significa que você não vai precisar colocar também 20 milímetros em todos eles, né? Apenas aquele que exceder o 20 milímetros, né? Pela quantidade de fios que vai dentro do eletroduto, ele pode dar mais do que 20 milímetros quando calculado, e aí você vai ter que indicar apenas esses, não ficar indicando todos os eletrodutos, ok? Então a gente tem aqui o ramal de derivação até o QDC, ele tem que ser de cabos contínuos sem emenda, e isso significa que se você tem
do quadro lá onde é feita a leitura da energia até o que descer lá dentro, os cabos não podem ter nenhum tipo de emenda, isso para evitar mau contato, evitar algum tipo de desgaste ali, então você não pode colocar assim, e é bastante importante isso aqui, e tem que se utilizar um cabo de boa qualidade, como o Syntenax, por exemplo, para que você não tenha esse tipo de problema, né? As tomadas deverão ser do tipo 2PT, padrão brasileiro, que é aquela tomada com 2 pontos de energia e o terra, ok? As caixas de passagem não cotadas são de 10 por 10 centímetros, com altura de 30 centímetros ali. Isso aí é meio que padrão também de todos os projetos, né? Se você não cotar aquela caixa de passagem, ela vai ter essas dimensões e essa altura. Os tipos de condutor, qual que é o tipo de condutor para cada fiação, né? Que é esse sempre de cobre eletrolítico isolado, com isolamento de 750V. E os que não são cotados são de 2,5 milímetros. E um pouco mais tarde aqui no nosso próprio projeto eu vou explicar para vocês por que utilizar de 2,5 milímetros e não um outro, tá? Claro que se você calcular o motor, por exemplo, ou um tipo de circuito diferente, essa bitola desse fio pode subir um pouquinho para 4, para 6, no caso de um chuveiro, por exemplo, né? Que 2,5 nunca vai dar. Então aí você faz um cálculo para que você chegue em uma fiação um pouco mais espessa, tá joia? Aí vai dar um cabo de 6 ou de 10 para um chuveiro, por exemplo, dependendo se ele vai ser monofásico ou bifásico, tá? Os condutores de circuito monofásico ou bifásico deverão seguir o seguinte código de cores. Esses códigos de cores, pessoal, são definidos pelos próprios projetistas. A norma fala um pouquinho sobre isso, sobre como colocar as cores, e eu vou mostrar para vocês na próxima aula isso, mas não é uma regra e na próxima aula eu vou explicar por que não é uma regra. Ok? Os condutores trifásicos seguirão também essas cores que estão aqui, né? O terra é verde, fase preto, vermelho e branco, e o neutro com um azul claro, tá joia? Bom, então, conhecendo a simbologia, fica muito mais tranquilo de você trabalhar na leitura do projeto elétrico ou de qualquer outro tipo de projeto. Então, você tem que conhecer primeiro a simbologia, tá joia? Então, é assim que você começa a leitura do seu projeto, pela simbologia. E aí, o que você achou dessa primeira aula? Foi bem legal, né? Mas nós temos muita coisa para aprender ainda. Então não perca a próxima aula, nós vamos falar sobre as ligações de energia. E você vai aprender como fazer a ligação de um interruptor em uma lâmpada, das tomadas, de 2 interruptores em uma lâmpada e outras cositas más. E mais uma vez eu te peço, não deixe de curtir o nosso vídeo aqui, divulgar para seus amigos e também compartilhar nas redes sociais. Assim você vai estar nos ajudando a divulgar o nosso trabalho e também a criar mais e mais aulas aqui na F2 Cursos Online. Clicando nesse botão aqui, você se inscreve no canal e toda vez que tiver uma aula nova, você vai receber por e-mail. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook e também no Twitter. Valeu e até a próxima!